A simbiose espiritual é um assunto ainda muito, muito novo para essa humanidade. Precisa entender que as expressões que o corpo mental manda para o perispírito e para o corpo físico são situações ainda muito desconhecidas da medicina e dos campos terapêuticos holísticos. Quase todos eles pouco trabalham esses assuntos. O que ocorre é que o expurgo de muitas substâncias que estão no campo mental, no corpo mental, e elas se transformam em variações inúmeras quando chega no perispírito e vai para o corpo físico para ser eliminado. E aí há uma convivência, né, dessas expressões que pode se tornar aí em parasitas, pode se tornar em larvas, e o espírito vai sofrer as consequências disso. Se ele tem esse processo de parasitismo e de larvas espirituais, ele fez essa coisa acontecer por opções, por não realizações daquilo que ele precisava realizar. Enfim, ele está recebendo uma resposta à sua ação, que não foi ainda uma ação muito, muito inteligente, muito grande, dentro daquilo que precisa ser realizado. Nos livros Missionários da Luz e também no livro Evolução em Dois Mundos, nós vamos ler essa situação do parasitismo, que também se chama de vampirismo, que é quando há uma simbiose entre os espíritos. Às vezes, como diz o André Luiz, espíritos que estão muito fragilizados, que não conhecem quase nada, lá no mundo espiritual, eles se juntam uns aos outros e criam essa simbiose. Um fica parasita do outro, fica sugando as energias do outro. E isso é uma situação recorrente no mundo espiritual. Aqui no mundo físico acontece a mesma coisa. O ser encarnado que não se cuida, que tem as suas fragilidades emocionais, as suas fragilidades psicológicas e espirituais, ele pode receber, sim, um parasito desse, que pode vir como uma forma pensamento. São criaturas constituídas pelos pensamentos, os ideais não muito nobres, e aí vai acontecendo. Por exemplo, a questão do sexo, né? O sexo, ele tem uma profunda intimidade. A realização do ato sexual é de profunda intimidade, não só física, mas espiritual. Porque o espírito, ele traz o seu santuário. Então, enquanto eu estou masculino, eu tenho o santuário masculino. Enquanto eu estou feminino, eu tenho o santuário feminino. E só podem penetrar nesses santuários aquele ser que vai gratificar a quem cede essa entrada de maneira nobre, como o próprio Alexandre diz. Tem que ser uma troca de qualidades nobres, porque você está trabalhando a mais profunda intimidade do espírito. Talvez não tenha outra, na nossa atual evolução, tão profunda quanto a relação sexual. Agora, o que ocorre é que não se tem conhecimento disso, e mesmo que se tenha o conhecimento, poucas pessoas estão interessadas em entender isso, porque elas querem essa busca do prazer, essa busca alucinada, às vezes, do vício do sexo. E aí criam-se pensamentos muito perigosos que vão provavelmente, né, motivar doenças venéreas e, enfim, uma série de reações em cadeia. Então, tudo tem que ter o aval da intimidade espiritual. Ou seja, aquele conto de fadas da Bela Adormecida explica bem isso. A jovem, ela fica adormecida e todo o castelo adormece com ela. E vários príncipes tentaram penetrar no castelo, porque tinha uma lenda que só despertaria a menina o beijo do príncipe ideal, certo, correto.
E todos tentaram, mas ninguém nem passava da entrada do castelo, porque tem a defesa do castelo, assim como os nossos santuários têm as suas defesas. E daí aparece o príncipe Filipe, e ele penetra no castelo, beija a moça, e a moça acorda e acorda toda a vida, ou seja, aquele que penetrou o santuário do outro com generosidade, para trocar energias nobres. Aí não tem parasita, não tem larva, não tem nada. Aí tem a essência de santuário com santuários. Mas essa humanidade não sabe disso, ou não quer entender isso, e faz aí aproximações. Eu vou usar um termo muito ruim, mas é o que se vê, de chiqueiros para chiqueiros. Quem não sabe o que é chiqueiro, são locais que criam porcos. Então entram nessa situação. E aí imagina a quantidade de larva e de parasito que isso pode acontecer. Não só no sexo, mas também em outras situações, em desejos de poder, desejos vãos, mesquinhos, egoístas, orgulhosos. Tudo isso cria esses pensamentos, né? E essas larvas parasitárias. Como se resolve isso? Resolve-se com oração e com comportamento adequado. Você venceu uma situação que foi de enfermidade, foi de dor, ou você não tem nada disso e está vivendo aí, permaneça em ligação com seu Pai, porque aí você evita todas essas simbioses. Se você quiser saber um pouco mais de simbiose espiritual, procura o livro Evolução em Dois Mundos, do André Luiz. No capítulo 14, ele estuda exatamente isso. Simbioses espirituais. Ele dá exemplos, né, do cogumelo com as algas marinhas, que há uma simbiose muito grande, onde o cogumelo suga delas energias. Então ele mostra que lá nos reinos inferiores da natureza existe isso também. E quando chega no homem, vai continuar acontecendo. Ele fala que cada mente, não, desculpa, o Alexandre do Missionários da Luz, ele diz que cada mente, que cada célula tem o seu campo mental. Olha, se tem o campo mental, ela atrai ou repele. Vejam vocês que coisa. Se nós não quisermos entender disso, nós podemos ser agentes, né, de parasitas espirituais. Os parasitos que a gente conhece pela microbiologia são talvez até já combatidos com medicamentos, enfim. Agora, o parasita espiritual é mais complicado, porque você não vê, você vê a ação dele em desconfortos emocionais, espirituais, físicos, mentais, você vê esses desconfortos. Compete, então, a cada um buscar estudar isso com mais profundidade, por exemplo, a epigenética, né, que é uma posição interessante que a gente pode modificar, né, a nossa genética ao longo do tempo, ao longo da encarnação, com outras realizações, ou para o bem ou para o mal. Isso tudo está muito no início, esses estudos. Por quê? Porque agora que a humanidade, depois de vencidas as etapas da primeira ignorância, aquela ignorância mesmo que é ferrenha, que não deixa a pessoa ver nada, então, passados esses primeiros momentos, passados tantos anos, né, em que as pessoas estão estudando, tantas encarnações que estão aí nos estudos, então já começam a deslumbrar novos horizontes no campo espiritual, no campo da genética. Antigamente se falava que se nascesse torto, morreria torto. A epigenética está mostrando que não, que você pode nascer torto, se consertar. Tem também a neuroplasticidade, que ela vai fazer com que as redes neurais possam se modificar dentro dos avanços e do interesse do espírito. Então, tudo é modificação. Ninguém está fadado ao destrono de si. Basta querer para começar a se arrumar e viver uma vida mais saudável. Então, deixo aí para vocês o capítulo 6 do livro Missionários da Luz, quando o André Luiz e o Alexandre, eles vão dar a solução, né, para resolver essas questões dos parasitas, e deixo para vocês também a indicação do livro Evolução em Dois Mundos, no capítulo 14, onde
André Luiz vai fazer um estudo bem interessante sobre esse tema. Um abraço a todos.